Os amigos sabem que eu vivo aqui há muitos anos, né? E foi uma opção, uma escolha, inicialmente uma coisa romântica, assim, de viver com a natureza integrada e em harmonia, né? Na época a gente falava agricultura biodinâmica, era a década de 70. E hoje em dia é agricultura orgânica, né? É a mesma coisa, plantar sem agrotóxico, sair da mão do veneno das transnacionais, né? Que a gente chamava de multinacionais na época. E não tinha luz elétrica, né? Em 72, quando eu vim para aqui. A luz aqui só chegou em 86, que o Leonel Brizola trouxe a luz elétrica para essa região aqui de Nova Friburgo. A luz vem de Teresópolis, a nossa luz aqui, apesar da região ser de Nova Friburgo. E durante muitos anos nós tivemos aqui em Friburgo um problema até com a nota fiscal dos produtores rurais. Como o frete era feito por pessoas de Teresópolis, parecia que a produção saía de lá, porque os intermediários, os atravessadores, tinham a nota fiscal de Teresópolis. Então, antigamente aqui, Nova Friburgo ficava sem receita da área do campo, porque saía tudo para Teresópolis. O que eu estou querendo falar é o seguinte: isso aí é a pedra do coração. Daqui assim, desse enquadramento, né, com essa perspectiva, a gente vê melhor que é um coração, né? Tem um formato de um coração. Então é isso que eu estou querendo dizer. Como que a maneira como a gente enquadra as coisas, a gente tem uma visão diferente da realidade, né? O enquadramento, né, a nível de superestrutura jurídico, político e ideológico, eu chamo de conformatização, que é uma palavra que eu inventei, um conceito para falar das superestruturas que reproduzem as relações sociais, né? Elas conformatizam, ou seja, conformam, né, submetem, colocam numa forma. E é o que a mídia dominante faz com as nossas crianças, né? Fez comigo quando eu era criança, na década de 50. Era o cinema, né? A mídia dominante era Hollywood. Então fazia uma leitura das guerras, principalmente da Segunda Guerra Mundial, da maneira como se queria, como se podia lá fazer, né? Ou com a intenção, né, que a ideologia lá transtornava a realidade, né, como transtorna até hoje. E como bom quintal dos Estados Unidos, né, a América Latina sofreu essa conformatização. E aí, na década de 60, com a ditadura militar, o golpe de 64, se criou aqui com o capital do grupo Time Life, um jornalzinho que era o Globo, se transformou nessa potência que é a Rede Globo, que a gente chama de Globosta. Pois é, essa rede, ela subimperializa, né, os países para onde ela vende esse produto dela, essas novelas. Agora, o jornalismo da Globo é que é o pior, porque ele é direto, ele é manipulatório, ele é safado, mentiroso. A gente que estudou comunicação, que sabe como é que faz a notícia, o lead, né, que é a cabeça da notícia, no jornal impresso, ali tem aquelas perguntas, né? Quem disse o quê, né?
Onde, quando? Aí você responde essas perguntas e aí você tem a notícia. Na televisão eles fazem isso, mas eles fazem muito pior, né? Eles editam, a edição, a montagem. Aquilo ali é uma coisa inacreditável. A seleção de notícias, né, de fatos que eles transformam em notícia, é uma vergonha tudo, né? Para quem entende, que lê a realidade de uma outra perspectiva, que pode enquadrar um coração, entendeu? De pedra, para que essa pedra de granito pareça um coração, pois é enquadramento. Eu estava falando disso no início dessa filmagem. A Rede Globo, ela precisa ser ocupada pelos artistas, porque essas pessoas do teatro, a maioria, né? Claro que tem pessoas que são conservadoras, mas o teatro já faz isso com o ser humano, né? O teatro é Dioniso, né? Ele é desregramento, ele é questionamento, ele tem essa vitalidade dionisíaca de ir no fundo das coisas, né? O espelho de Dioniso é um espelho muito especial, né? Ele não espelha você de volta, ele abre o seu interior para a sua realidade. Então, precisa de um viés histórico, dialético na Rede Globo de televisão, para que os seus produtos sejam mais verdadeiros e não os interesses das classes dominantes e do imperialismo, principalmente, nos submetendo aos seus caprichos. É assustadora a mudança que aconteceu aqui nessa região. Quando a luz elétrica chegou a TV. Né? Quando eu vim para aqui em 72, eu vim meio que fugida da ditadura militar, porque já tinham me prendido uma vez no Rio com um grupo ali na Urca. Muitos de nós fomos fichados, eu fui fichada. Depois, no BNH, eu também fui muito perseguida, né? Porque eu tinha um núcleo do PT dentro do Banco Nacional da Habitação. E em 72, quando eu vim para aqui, eu vim meio que me esconder mesmo, para não sofrer mais perseguição, né? E principalmente um medo que a gente tinha de parar no tal do pau de arara, né? E levar choque, e ser estuprada. Essas coisas que a gente tinha notícia, essas amenidades, né? Que as Forças Armadas faziam com as nossas companheiras. Então, que a presidente Rousseff sabe muito bem, muitos amigos sumiram, que nós nunca mais soubemos deles, né? Então, aqui, quando eu cheguei aqui, ninguém sabia nem que tinha ditadura no país. E em 86, quando a luz elétrica chegou, houve uma mudança. Em 10 anos, isso aqui já era outro lugar, entendeu? Aquele paraíso onde eu vim me esconder, onde as pessoas se ajudavam com mutirões. Aquela coisa antiga daqui acabou. Eu tenho notícias de professoras das escolinhas daqui que os meninos estão completamente insuportáveis, difíceis de lidar, as crianças menores, mal educadas. E uma professora, outro dia, conversando comigo, comentou assim: tem um programa à tarde, aí ela tentou lembrar, daí a pouco Malhação. Aquilo ali é uma imposição de comportamento, né? É um olhar da classe dominante de como devem ser as crianças e como são as crianças, principalmente da zona sul do Rio, né? Que impõe um padrão de comportamento de classe média em ascensão, sabe, essa doença capitalista do consumismo, do neoliberalismo. São crianças que já nascem borderline, ou seja, aquele transtorno de personalidade limítrofe, né? Está na borda entre a neurose e a psicose. As crianças já estão assim. E
não se sabe mais como tratar, né? Como lidar com elas nas escolas. É a Globo, parece que não, né? Mas a Globo impõe comportamentos como a Organização Mundial do Comércio, a ONC, que é um órgão da ONU, da Organização das Nações Unidas, quando ela impõe regras de negociação, no pacote vem uma série de regras que vai desde o que você veste, a como você constrói sua casa, decora a sua casa, como é que ela tem que ser. E isso tudo gera o quê? Empresas que vão vender material de construção, de acabamento, de decoração. Então, as regras da ONC, né, dessa Organização do Comércio, ela não vem só com regras de comércio, ela vem com imposições de maneiras como você deve negociar com as multinacionais, né, com as transnacionais, porque atravessam o Estado-nação e têm o domínio da superestrutura e das relações sociais, da infraestrutura econômica e financeira, né, que aí é uma outra história, mais macabra, talvez, que a da superestrutura ideológica que a Globo nos impõe. Essa ideologia dominante, ela cimenta as relações sociais, é como uma camisa de força para a transformação da sociedade. Então eu hoje aqui, diante do nascer do dia e dos Três Picos, que é a logomarca do Parque Estadual dos Três Picos, né? Diante desse ícone, eu proponho um confronto da população desse país com a Globo. Eu quero que haja uma manifestação, mas uma mega manifestação na frente do Projac, que a gente cerque aquele antro de corrupção ideológica e que os artistas, os stars da Globo, nos ajudem com essa manifestação. A gente quer palanque de trio elétrico, muita festa popular e muita falação contra a Globo, com cobertura alternativa internacional. É o Ocupa Projac, né? Essa campanha que eu venho fazendo há uns 20 dias, um mês, já acho que já tem um mês. Eu quero que a Frente Brasil lidere essa manifestação. Eu estava tentando em off, né? Eu estava tentando através de canais esotéricos essa comunicação, mas hoje eu resolvi vir a público, diante desse amanhecer, e convocá-los para enfrentarmos a Globo definitivamente. Ou faz uma autogestão, ou não renova a concessão. Vocês escolhem, família Marinho. Todo o poder aos artistas e funcionários da Globo. A gente quer uma autogestão. A gente quer que essa empresa tenha um outro tratamento com a população brasileira. A gente quer verdade. Chega de enganar esse país, de manipular a cabeça das pessoas para dominar, para entregar esse país para empresas estrangeiras, para esse imperialismo decadente que vai acabar um dia se a gente quiser. A gente precisa desejar, tem que ser uma demanda com todo o nosso corpo e espírito, para a gente se livrar dessa praga que foi a ditadura militar que proporcionou isso. E a gente aguenta isso há mais de 50 anos, corrompendo 2 ou 3 gerações de crianças nossas, com programas de péssima qualidade, uma corrupção espiritual, entendeu? A gente não tolera mais isso, acabou. Agora eu vou falar uma coisa para vocês que vocês vão ficar horrorizados. Eles manipulam a gente não é só através de ideias e de perspectivas enganosas e equivocadas. Eles podem ver vocês em cada lar, no seu quarto, na sua sala. Eles têm som e imagem da gente. Eu sei do que eu estou falando. Podem acreditar. Não é paranoia. Eu vivi isso em 98.
eu não tenho como provar, a não ser que alguém de lá, do outro lado, cante, tenha dignidade e fale quem interagiu comigo, porque foi muita gente. O programa tem que ser ao vivo, e eles fazem isso com todos os artistas que tentam se expressar de forma libertária nesse país. Ou eles corrompem, ou eles compram. Agora, tem muita gente ali dentro que sabe disso. Eu costumo dizer que aquilo ali é um asilo de loucos, aquele Projac, entendeu? Porque o artista, ele é filho de Dioniso. O pessoal do teatro tem dignidade, né? Não é uma pessoa qualquer, é uma pessoa sensível. Então são esses artistas que eu quero que se levantem agora e nos ajudem a sair dessa situação em que a gente se encontra. Vai ser uma libertação total. Eu sei os riscos que eu estou correndo hoje. Eu bem sei. Porque tem forças aí no meio que não usam só a manipulação ideológica, né? Tem um pessoal aí que é barra pesada, é pior que quadrilha de tráfico. É gente militarista, né? Essa gente truculenta que a gente enfrentou em 64, 68, essa gente é barra pesada. Mata, esfola, entendeu? E ainda tortura para entregar companheiro. Mas aqui não tem companheiro, então vão ter que me matar dessa vez. Porque eu segurei essa notícia durante anos, desde 99. Eu denunciei a Comissão de Direitos Humanos da OAB, arquivaram o processo. Tentei falar com pessoas que tinham interagido comigo, não atendem. E eu aguentei isso, até amigos achando que eu estava com problemas. Pois é, mas o problema maior é a Globo. Não é só a Globo, né? Tem a Record, tem a Band. O problema é que a Globo, ela tem o Silvio Santos, SBT. Essa gente toda, essas famílias que dominam a comunicação, né? Elas são a pior, né, da nossa classe dominante, a pior fração, porque são pervertidos das nossas espiritualidades, né? Reproduzem essa situação de miséria que o povo vive e estão querendo voltar para isso, porque o Partido dos Trabalhadores e as esquerdas, né, ousaram se levantar contra o imperialismo. O imperialismo, esse termo é um conceito, né? Ele se refere à última fase do modo capitalista de produção e suas relações de dominação. E ele está no fim, no mundo todo. Esse fim pode levar 10 anos, 20, 100, vai depender da gente, né? Então é isso, ocupa Projac, é a palavra de ordem, pela ordem, pela ordem, pela ordem. Essa comissão especial do impeachment, ninguém mais aguenta isso, é uma farsa. Se esse impeachment passar, a gente vai parar esse país. Isso é uma ameaça. Ocupa tudo já, ocupa Projac.